Olá, então vamos estudar hoje direitos civil nos direitos de vizinhança, que está no artigo do 1277 ao 1313 do nosso Código Civil, que fala do uso anormal da propriedade, das árvores limítrofes, da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações, das águas, dos limites entre prédios e do direito de tapagem e do direito de construir. Primeiramente, que nós temos que entendermos que quando nós falarmos do direito de vizinhança, nós não estamos falando tão somente do direito de vizinhança, do direito do vizinho, do nosso confinante. Então eu posso ter direito de vizinhança quando se trata da cidade, um direito de vizinho entre cidades, entre bairros, entre ruas e até mesmo entre os confinantes. Mas não podemos limitarmos nossa ideia de vizinho como se fosse o único vizinho que nós temos é o vizinho que tem o limítrofe conosco, da minha casa com o do vizinho. Eu posso ter, no direito civil, uma amplitude maior falando sobre a questão de vizinhança. Então, as limitações da propriedade, mesmo sendo proprietário, sendo a propriedade plena, eu posso ter aí as restrições para a questão do direito de vizinhança. Se trata aí de uma questão de ordem pública, senão não tem como eu conviver em comunidade. Então, como eu disse para vocês, não significa contiguidade, significa eu posso ter uma amplitude maior quando se trata de vizinho. E além disso, o direito de vizinhança não é um direito personalíssimo, um direito de pessoas. É um direito das obrigações próprio terreno, ambulatorial, que abrange o imóvel. Então, se já discutiu, por exemplo, questões de barulho para uma pessoa, por não criação, por exemplo, de cachorro, por não usar o apartamento para empréstimos de uma casa de câmbio, por exemplo, seria o uso anormal da propriedade, criações de gatos, cachorros, odores, uma questão de risco de saúde pública, vizinhos com ensaios musicais, digamos que nós já discutimos sobre isso, muda a pessoa, não significa que o outro possa fazê-lo. Isso é uma questão chamada de direito das obrigações próprio terreno, direito ambulatorial. Vai acompanhar o imóvel e não a pessoa. Se o anterior não poderia fazer, você também não. E aí sucessivamente. Se eu já discuti essa matéria e já teve uma sentença transitada em julgado, onde não se discute mais a mesma matéria, porque trocou de pessoas, porque é uma questão do imóvel e não da pessoa. Sempre eu vou ter que respeitar aí o plano diretor, o estatuto da cidade sobre esta questão, não podemos ficarmos modificando as questões da Lei 10.257, que se trata aí do direito da vizinhança. Então, e além disso, o direito à vizinhança trata-se de um direito que tem que ter respeito, literalmente, aos seus os vizinhos, direito ambiental, tanto na questão da área urbana como a área rural. Então, vamos aprender aqui o primeiro, que se fala sobre o uso anormal da propriedade. Limpando a tela aqui para nós darmos continuidade. Então, o uso anormal da propriedade para o Código Civil, você poderia ter três situações aqui. Um seria um uso ilegal, tá? A segunda seria um uso abusivo. E o terceiro seria um uso lesivo. Então, como que ele poderia classificá-lo cada um? O ilegal seria aquele danificar, tipo, por exemplo, uma plantações dos seus confinantes, atear fogo. Este aqui realmente é um uso ilegal, não posso fazer, não há essa permissão. Conforme o artigo 186 do Código Civil e o 927 também do Código Civil, eles elencam que você trazendo prejuízo a outro, mesmo que seja imoral, deverá indenizá-lo. Aí eu tenho, claro, que o nexo da causa, né? Se eu que causei o dano, este dano ilegal. O dano abusivo é, por exemplo, um barulho excessivo, tá? É um excessivo, como está lá no artigo 1228, no seu parágrafo 2º do Código Civil, que ele vai dizer para você sobre a questão de que você tem uma propriedade plena, mas tem que respeitar as questões do direito de vizinhança. E lesivo, por exemplo, uma indústria que possa trazer aí fuligem, depósito de areia que tragam questões lesivas, uma linha de metrô, por exemplo, que traga ali prejuízos por causa que balança a casa e outros fatos dessa natureza. Então, o uso anormal é tanto ilícito como abusivo. Então, eu tanto ele ilícito como abusivo. Porquanto, eu tenho que estar sempre tendo um equilíbrio
dentro dessa linha de pensamento. E as soluções para a composição de conflitos dessa natureza, quando eu tenho esses conflitos de vizinhança, que não é pouco, né? Vizinhança, eu tenho a seguinte linha para as soluções, numa questão jurídica. Se o incômodo é normal, tolerável, não deve ser reprimido. Então, o homem mede. Há uma normalidade de conviver dentro desse pequeno situação que o incômodo é normal, tolerável, um mero desaborrecimento, um mero aborrecimento. Se o dano for intolerável, aí então, em caso de juízo, então a sentença vai determinar a normalidade, reduzir aí o número de barulho, o número das questões que possam trazer essa lesividade, acústico de um som, se for um barulho de som alto. Por exemplo, imagina você mora numa região residencial e tem uma boate, então determina o juiz que faça uma acústica nessa boate para diminuir o barulho, o incômodo, até chegar o momento que, se não tiver solução, tem que fechá-lo. E se não for possível, deverá cessar as suas atividades. Porém, eu tenho uma pequena restrição que se diz o seguinte: se a questão for de interesse público, a indústria, por exemplo, indeniza o vizinho, mas vai continuar a atividade, que prevalece o artigo 1278, perdão, tá? Então, como diz o artigo 1278 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: trata-se aí de uma questão, se for uma questão de ordem pública, de interesse público, de interesse público, vai indenizar o vizinho, mas a atividade vai prevalecer. Um hospital, uma passagem de rede elétrica, então indeniza esse vizinho, porém vai continuar a indústria, porque ela tem um interesse público, continua a indústria, continua o hospital, porque tem um interesse público, continua a passagem de cabos elétricos, em questão do interesse público sobrepõe o interesse particular, porque aqui eu estou atendendo uma sociedade em vez de atender uma pessoa somente. Então, agora, havendo aí a questão de que não tem um interesse público, então você tem que fazer as ações pertinentes aí de cominatória. Então, quem pode ser autor nesse tipo de ação? Tanto pode ser proprietário, compromissário, comprador, possuidor, tem legitimidade para estar em juízo para discutir em questões aí do direito de vizinhança. Então, vai impor ao réu que obter a prática, a redução do incômodo, sob pena de multas diárias, conforme lá determina o nosso Código de Processo Civil, nos artigos 537, 536, seu parágrafo 4º do Código de Processo Civil, para trâmites desta questão aí do direito de vizinhança. Então, o vizinho sendo ameaçado, um desabamento, por exemplo, pode requerer aí reparação, exige caução de dano iminente que pode causá-lo, qual é o artigo 1228, né, que vai nos trazer essas particularidades, chama aí caução de dano infecto, que pode requerer ação demonitória, se a construção já estiver pronta, então ação de enunciação de obra nova, se a ação estiver simplesmente se iniciando, perfeito? A caução pode ser feita em dinheiro, papéis, pedras preciosas, hipoteca, penhor. Então, desse tipo de questões, aí eu tenho as ações de obrigação de fazer, de não fazer, no direito de vizinhança, fixação de multa, no caso de fazer ou não fazer, conforme o artigo 497 do nosso Código de Processo Civil, ação de reparação de danos, que é o uso anormal da propriedade, o abuso do direito, tem que indenizar aquele que lese alguém, como o artigo 187, 927 do nosso Código Civil. Eu tenho as questões de ação demolitória, se a obra já está concluída, né, demolir obra irregular que foi construída, e a ação de enunciação de obra nova, embargos de uma obra, em razão de que ela pode trazer aí grande prejuízo para o vizinho. E a questão aí da ação de dano infecto, que exige caução do vizinho, no artigo 281. Essa aí garantia pode ser pessoal ou real, fixação com razoabilidade dentro do fato. Então, a questão da fixação, a garantia real, ou então a garantia pessoal, que você pode estar aí, exatamente para evitar que os vícios ou ruínas de um prédio prejudiquem o seu vizinho. Por exemplo, vazamento de banheiro, pode requerer aí caução se os fatos, né, ocorrerem
com essa grande frequência. Então, exemplos que a gente tem aí dentro do mundo jurídico de grandes ações, de outras ações tratado de conflito de vizinhança dessa natureza. A gente tem proprietário que acende sua lareira, fumaça, invade prédio contínuo, isso incomoda. Indústrias que produzem trepidações danosas provocam fendas nas paredes. O edifício vizinho ameaça cair. Os artefatos por exemplo, de fábricas de explosivos que podem trazer prejuízo, as árvores que ameaçam tombar, o poço, o terreno aberto pode cair aí os transeuntes que possam ter então animais, festas noturnas espalhafatosas, gritarias por demais, barulhos ensurdecedor de indústria, oficina mecânica, escola de samba que fica ensaiando continuamente, entrando à noite, terreiro de macumba que grita muito, emprego de alto-falantes de grande potência, só mecânico em rua, quiosque, ar livre, arrastar móveis durante a madrugada que incomoda a pessoa, bandaladas de sinos, que isso já até foi motivo de ações em cidades históricas aí, que a gente tem, barulhos, excesso de cultos religiosos, quando temos aí esses barulhos mais fortes, e isto faz com que tenha que se cessar dentro dessa linha aí de pensamento, exatamente para não trazer mais prejuízo a outros, perfeito? Outra forma que a gente tem é as árvores limítrofes. O que trata-se das árvores limítrofes? Aquelas árvores que temos dentro realmente de um vizinho. É o artigo 1282. Então, o artigo 1282, aqui ó, o artigo 1282 do Código Civil, 1282 do Código Civil vai falar das árvores limítrofes. Vai falar das árvores limítrofes. O que seria isso? Seria a árvore que eu tenho aqui, olha. Então, imagina um muro, né? E eu tenho uma árvore que exatamente a árvore é aqui, ó, tá? Aqui tem uma árvore, né? Mas o galho da árvore passa para o lado de cá, para o lado do vizinho, perfeito? Então, a árvore na linha divisória pertence a ambos. Então, se eu tenho aqui uma árvore que eu tenho na linha divisória, vão pertencer a ambos. Então, inclusive, as raízes dessa aqui passam para cá, normal, né? Que ela precisa de várias raízes para se sustentar. Então, eu tenho essas questões. O 1283, o artigo 1283 do Código Civil, ele narra o direito de corte. Você pode cortar esses galhos aqui, ó. Você pode cortar esses galhos e como cortar essas raízes sem que o vizinho, aqui está o A, né? E aqui está o vizinho B, sem que o B dê autorização. Mas, lógico, eu tenho que, aqui o A tem que sempre respeitar a questão do direito ambiental, que esse direito ambiental aqui não poderá ser violado, por exemplo, se forem árvores de preservação, então eu não posso cortá-lo. Então tem essas questões aí pertinentes. Agora, o artigo 1284 do Código Civil vai dizer sobre a questão dos frutos que derem aqui. Então imagine isso aqui uma mangueira. Tá? Uma mangueira. Então, tenho muitas mangas aqui. Então, as que caírem aqui do lado de cá do vizinho pertencem ao A, porque caíram, estão no solo, pertencem ao A, perfeito? Então, as que caírem na casa do vizinho pertencem ao vizinho. Não permite apanhar como sacudir a árvore, bambu, para apanharem essas mangas que estão do lado de cá do vizinho. Então, não há permissão. O vizinho pode pegá-las, as que caíram no solo. Aí, o vizinho pode pegá-las. Agora, com o bambu para tentar apanhar essas mangas, sacudirem essas galhas para que as mangas caem. Isso não pode porque pertence a este vizinho aqui, que é o B. Exemplo, o vizinho utiliza fins nocivos, cabível a ação de obrigação de fazer e não fazer. Então, os frutos pertencem ao vizinho até que eles caem para o solo, mas pertence do lado de cá ao B se eles não caírem. Perfeito? Eles não estarem aqui caindo.
aí pertence então o B. Perfeito? Agora, se isso aqui não fosse um imóvel particular, privado, fosse uma rua, imagina, esse aqui não temos o vizinho A, mas esse aqui é uma rua. Os transeúntem daqui só não podem nem pegar os frutos que caem no solo, porque isso aí pertence à questão, porque é público, né? Aí pertence, é bem público, não podem ser levados desta forma, tá? Então os grimpos, galhos que incomodam o vizinho, não se trata de árvores, proteção ambiental, poderá aí ter o corte. Isso é o vizinho A. Agora, quando se trata de rua, que isso aqui então passou a ser, isso aqui é um bem público, então eu não posso cortar essas árvores, cortar esses galhos, a menos que seja sobre o manto da administração pública. Tá? Em terreno público continua pertencendo ao dono da árvore, porque é dele tudo, porque outra parte, ele, o dono, o B, pode vir cá e pegar seus frutos, certo? Não pode os que caírem aqui, os transeuntes pegarem. O terreno público continua a pertencer ao dono da árvore. O inquilino, agora imagina aqui uma situação de que esse aqui é o inquilino, né? O inquilino, comodatário, usufrutuários dessa situação, não tem as mesmas prerrogativas do dono. O vizinho pode cortar galhos sem prévio aviso, como eu disse para você. Então, é o direito chamado aí o direito de árvores limítrofes, tá? Então, nós tivemos essa ideia aí sobre a questão do direito das árvores limítrofes, que pertencem ao B. O A pode cortar os galhos, as raízes, porém, os frutos que caírem, ele não pode apanhar esses frutos, tá? Aí você me pergunta assim, aqui está cheio de frutas, ele pode cortar então os galhos? Não, depois que os frutos forem apanhados pelo B. Ou então, eles caírem ao chão, você ao pegá-lo, aí sem frutos aqui podem cortar os galhos, desde que respeite aí também o direito ambiental. A próxima questão que a gente tem, fala-se do direito de passagem. Então, eu falo do direito de passagem. Não é isso? O direito de passagem. Então, seria o artigo 1285, é o artigo 1285 do Código Civil, que vai falar do prédio encravado, tá? Uma indenização cabal. Constrange o vizinho. E de passagem. O imóvel tem que cumprir a função social. Desapropriação compulsória. Então, o que acontece é o seguinte, não confunde direito de passagem quando a gente está tratando da questão do direito da servidão. Direito de passagem é que você imagine que, olha, dois imóveis, você imagina aqui dois imóveis aqui, ó. Então imagina aqui a rua, né? Aqui, ó, aqui é uma rua, tá? Aqui é essa rua. E aqui eu tenho dois imóveis que eu não tenho saída para cá, porque aqui é um enorme de um barranco, não tenho saída. Eu tenho dois imóveis. Então aqui, ó, eu tenho o imóvel 1, eu tenho o imóvel 1 e o imóvel 2. Você observa que este 1 aqui está encravado, tá? E esse aqui é o serviente dele. Não é isso? Então o 2 precisa de dar direito de passagem para este 1, pois ele está encravado. Isso aqui, porque aqui é a via pública. Então este aqui não há alternativa outra. Ele deverá ser indenizado, esse 2 aqui, e ele terá direito de passagem, por causa que é uma questão encravado. Então, tem que dar a ele a garantia de vir até a via pública. Encravado é uma passagem inadequada, não se trata aí do direito da servidão. Vou fazer um quadro aqui, para que vocês possam interpretar melhor o que seria o direito de passagem e o direito de servidão. Olha aqui, ó. Só para a gente poder ter uma linha de raciocínio melhor. Então imagina-se, ó, passagem forçada, aqui, ó, passagem forçada, e aqui do lado de cá seria servidão, que é matéria futura aí, nosso que é do artigo 1378 do Código Civil. Aqui nós estamos falando do artigo 1285 também do Código Civil. Então, isso aqui, passagem forçada, é uma questão do direito de vizinhança, tá? Vizinhança. Enquanto a servidão se trata de um direito real de gozo, é um direito real de gozo ou fruição, tá? Que nós vamos aprender
em aulas futuras a questão aí. Então aqui, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 1. Eu estou falando de, quando eu falo de direito de passagem forçada, eu estou falando de direito de vizinhança. Você tem que indenizar o seu vizinho e ele é obrigado a deixar você passar. Agora, a servidão é um direito real, tá? De gozo ou fruição. Você tem o direito de passar, porém, você tem outras alternativas, mas o tempo já fez com que você o conseguisse. 2 fala questões que é constituído por sentença. Constitui-se esse direito aqui por uma sentença, enquanto que constitui por um registro do imóvel, tá? É quando eu registro o imóvel, o direito de passagem no registro do imóvel, que basta que declare em cartório, né, a questão do direito de servidão. 3 fala que é onerosa, então quer dizer assim, a obrigatoriedade, você é obrigado a pagar esta passagem, é obrigado, é oneroso, tá? É oneroso, é indenização que tem que dar para outra pessoa. Enquanto o direito da servidão pode ser onerosa, mas pode ser gratuita. Então pode ser onerosa, mas pode ser gratuito, dependendo da circunstância. A 4ª situação é o encravamento, que eu estou encravado a uma necessidade, enquanto que é mera utilidade. Aquele que melhor eu propuser, para que eu possa passar, entendeu? Então assim, mera utilidade. Eu tenho outras passagens, mas eu quero passar por essa porque é um direito meu e eu quero utilizá-lo. A passagem forçada é o imóvel sem saída, não há outra opção. Aqui ele está encravado, sem saída, tá? Enquanto a servidão há várias saídas, ou 2 ou 3, né? Mas há outras saídas. Então é mera realmente utilidades e comodidade. E eu aqui, ação de passagem forçada, aos 6 aqui eu tenho uma ação de passagem forçada, e enquanto na servidão eu tenho uma ação confessória, para confessar que eu tenho aquela passagem. Tá certo? Então eu tenho diferença. Quando se trata de passagem forçada, porque eu tenho um imóvel encravado, vou pagar, é oneroso, eu vou ter aí, constituir por uma sentença, para que eu possa ter o direito de passar, tá? Como trata-se de direito de vizinhança, trata-se de uma questão de organização e além de próprio terreno ambulatorial, uma vez constituído esse direito da passagem forçada, constituído está também para outros que possam vir a morar. Não admite aí, gente, mero encravamento, um caminho, tá? Tem que existir o que? O encravamento no todo, tem que ser encravado. Cessa a passagem forçada quando nascem alternativas, aí tudo bem, né? Então imagina aquele imóvel de todo atrás já passou a ter outra alternativa, o vizinho não precisa mais passar por ali. Então encravado, sem acesso à via pública, esse que é o tal, e sem é insuficiente, ou se tem insuficiente, inadequado, particular para particular, tem até súmula 415 da STF, não se trata de passagem forçada, um particular para particular, não digo assim, no sentido de que eu só não tenho acesso à via pública, então eu quero aqui para eu chegar na casa de outro só, e não. Então se eu tiver aqui um imóvel encravado, eu só quero que você desencrave para eu chegar no vizinho do lado, não. O imóvel encravado é que você não tem saída para a via pública. Agora, eu queria ter aqui, eu estou encravado porque eu queria passar dentro do seu imóvel, então imagina isso aqui, ó. Eu tenho esse vizinho aqui, tem uma rua, né? Isso aqui, imagina a rua. Aí eu tenho essa primeira casinha aqui, essa segunda e essa terceira. Todos têm acesso à via pública. Agora eu queria passar aqui para chegar neste aqui. Aí eu tenho encravado. Não, isso aqui não é encravamento. Tem até a súmula, a 415 do STF, que vai te dizer para você que isso aqui não se trata de imóvel encravado. Imóvel encravado é quando eu não tenho saída para a via pública. Isso é imóvel encravado. Agora, se eu quero simplesmente chegar até outro vizinho, não estou tratando aí dessa natureza. Tem até uma questão também que eu tenho amplitude. Aconteceu um fato que essa amplitude acontece da seguinte linha de pensamento. Teve uma ação que eram 2 fazendas, então você imagina isso aqui, a primeira fazenda e esta aqui a segunda fazenda, e a via pública é somente aqui. Então, para chegar nesta via pública aqui, ó, necessita este aqui que é o vizinho B, esse aqui é o A,
precisa de passar por aqui, né? Para chegar, então eu tenho que passá-lo aqui. Eu estou encravado, não se trata aqui de servidão. Porquanto eu sei que aqui é uma zona rural, eu sei que aqui atrás passa também uma estrada, mas para que este B possa construir para chegar nesta via pública aqui, ele vai ter que fazer duas pontes, por exemplo. Aqui tem uma ladeira muito grande, ele vai ter uma despesa muito grande para poder fazer essa estrada. Então eu tenho aqui grandes dificuldades, obstáculos, fica muito oneroso. Então esta questão aqui, mesmo que eu saiba que existe uma alternativa, só que essa alternativa ela é penosa, ela é complexa, ela traz uma despesa muito grande, faz com que torne-se, para o entendimento do STJ, torna-se também encravado, porque a questão onerosa que temos aqui deste imóvel, ele torna-se de fato encravado. Então tem que construir duas pontes, tem uma estrada que é uma ladeira, tem que quebrar várias pedras para que ele possa chegar aqui para conseguir conquistar a via pública. Entende-se o STJ que isso também é um encravamento, se encravou aí, porque não necessariamente que precisa de ser sem alternativa nenhuma. Eu preciso de ter aí um encravamento também pela sua onerosidade. Fica muito oneroso. E aí isso aí me leva a uma questão de imóvel encravado. Porque imagine ele ter que construir tudo isso para poder conseguir sair, sendo que aqui ele já tinha uma saída livre para a via pública. Perfeito? Bastava ele indenizar esse A, que é 1/3 ou menos do valor que ele tinha toda essa despesa. Então, nesse caso aí, já entendeu o STJ por esta forma também. E, prosseguindo, a gente tem a questão da passagem de cabos. Então, tem aqui, ó, passagem de cabos. Passagem de cabos e tubulações. Tá? Cabos e tubulações. O artigo 1286 vai dizer sobre essas questões aí. Tem que indenizar para passar esses cabos. Então você imagina, eu tenho aqui, da mesma forma, né? Eu tenho o imóvel que ele é encravado, precisa de passar os cabos aqui, ele será indenizado, este aqui é o A, este aqui é o B, será indenizado por passarem as tubulações. E deverá ser menos oneroso no sentido da perda que tem aqui o imóvel do A. Então, pede-se a questões que seja menos oneroso para o A, no sentido dele não perder parte da sua propriedade. Imagina se passa aqui no meio, porque é mais fácil, mas amanhã ele quer construir uma casa, uma piscina, um fato qualquer, aí ele está impedido por causa das tubulações que passa aí. Passagem de cabos e tubulações é o interesse da coletividade, então vai se passar, porque prevalece o interesse público. A propriedade pode pedir que seja menos oneroso, no sentido que eu disse para você, que não seja aqui no meio, mas que seja pelo menos na beirada. Determino que o local para os cabos, o imóvel de altas tubulações, para levar água e outros fatos dessa natureza, deverá se passar. Então, não há aí alternativa a não ser o A indenizado para que o B possa utilizar. É o mesmo caso de passagem forçada, agora é passagem de cabos e tubulações. No sentido do direito das águas, o artigo 1288, então aqui agora é o direito das águas. No direito das águas, aí o 1288 1296, conforme o artigo também 225 da Constituição Federal, e o Código das Águas, que é o decreto-lei 24.646 de 34, que vai falar sobre a questão em que o prédio superior tem que servir água para o prédio inferior. Então eu tenho até aí hoje as questões de outras leis esparsas, como a lei 9.433 de 97, também a lei 9.984 de 2000, que constitui aí as questões da ANA, que é a Agência Reguladora de Águas no Brasil. Então, águas artificiais, que são as nascentes, conforme o artigo 89 do nosso Código das Águas, o prédio superior não pode reter totalmente e não permitir escoamento. O dono, o possuidor,
dessas questões. Então eu não posso impedi-lo que o outro também seja servido, tá? Dessas águas. O prédio superior não pode reter totalmente e não permitir escoamento. O dono do o possuidor superior artificial que corre para o inferior, sofrendo prejuízo, cabe indenização ou obra de desvio. Então, se eu tenho também aqui águas pluviais e vai trazer prejuízo, o prédio anterior deverá aí que não trazer prejuízo ao prédio inferior. Perfeito? O prédio superior não pode reter as águas. Então, imagine dois prédios aqui, né? Esse aqui é o primeira casa e esse aqui vai ser o segundo. Este primeiro aqui, ó, que é o superior, e esse aqui é o inferior. Esse superior aqui não pode reter para o inferior a água, tá? As águas pluviais, que são as águas das chuvas, não podem reter no prédio superior para o inferior e nem desviar o leito para ele, ele não pode ficar prejuízo. O prédio superior não pode poluir a água para o prédio inferior. Até o artigo 1291 ele fala, depois do ponto e vírgula, se você ler, fala assim, pode poluir a água não necessária. Mas hoje, no mundo de hoje nós estamos vivendo, não existe água que não seja necessária. Todas são necessárias. Até questões de crítica, tá? Pode poluir a água não necessária, algo inadmissível nos dias de hoje. O proprietário pode construir açudes, barragens, mas havendo acidente, indenizar quem que o fez. Mas aí, para eu construir açudes ou barragem, eu tenho que ter as questões aí da liberação do direito ambiental, tá? Então, o direito ambiental sobrepõe em qualquer situações aqui sobre a questões de açude, barragem e outros fatos, inclusive a questão agora do direito penal também, né? No Código Penal que você vai ver isso. Então, você não pode construir barragem, açudes, sem licenças ambientais e outros órgãos que fiscalizam a questão do direito ambiental. Principalmente que nós já estudamos sobre a questão da minha propriedade, eu não tenho aquela questão plena. Então, o aqueduto, por exemplo, recebe água encanada, a indenização da passagem de servidão, como nós estudamos anteriormente agora, de aqueduto e é contínua. E aparente, o trânsito é descontínuo e não aparente. É o artigo 1293, tem que ser oneroso. A onerosidade que eu tenho aí para pagá-los. Agora, as questões de nascentes da superior para inferior deverá servir, porém, do inferior para o superior pode requerer a indenização. Então, a nascente do superior para o inferior deverá servi-lo, porque você não pode reter a água por inteiro, perfeito? Agora, quando para o superior, para o inferior, o prédio inferior para o superior, pode requerer indenização, porque de baixo para cima não seria aí a obrigação. Se o prédio inferior construir obras impedindo escoamento ao prédio superior, que ele tem que escoar a água, né? Ação de obrigação de fazer ou não fazer. Então, se o prédio inferior ele faz alguma obra que ele então vai impedir para escoar a água do vizinho, seja ela da chuva, seja ela a água que excede, terá que indenizar ou então fazer aí a questão de não fazer, não construir algo que possa impedir. Não há indenização, a água que flui naturalmente é o que não tem essa indenização. E o direito de passagem e dos limites entre prédio. Direito de tapagem. O direito de tapagem do artigo 1297. Então vamos lá. Aqui, ó, direito de tapagem e dos limites entre prédios. Ok? O que é o direito de tapagem? É tapar, cercar, murar, valar seu prédio. Então, tanto faz a zona urbana como a zona rural. Perdendo um marco divisório, cabível a ação demarcatória. Então, imagine aqui um muro, né, na zona urbana. Eu tenho um muro aqui que divide com o meu vizinho. Na zona rural, eu tenho uma cerca que divide com o meu vizinho, tá? Eu tenho cerca aqui, ó, que divide com o meu vizinho, que essas cercas deverão ser respeitadas. Então, plantas que servem de divisória
não pode ser retiradas nem sem anuências do vizinho. Então, se ao invés de ser cerca eu tinha árvores, tenho plantações que dividem, não pode ser retirada sem a ordem do vizinho. Mesma coisa na zona urbana. Pode ser retirado só com a ordem do vizinho. Então, se você vê que agora para a tapagem de animais, arca com quem causa. Então, eu tenho aqui na zona rural questões pertinentes à criação, por exemplo, de pequenos animais. Então, eu tenho criações de pequenos animais. Esses pequenos animais. Então, eu tenho um vizinho, né? Este que não cria galinha e este cria galinha. Aí, se as galinhas passam para cá, quem tem que fazer aqui a tapagem por conta da pessoa é este vizinho que tem as galinhas. Ele que tem que fazer a tapagem por conta dele, despesa dele. Então, galinha que não passa para o vizinho. Agora, se for animais, isso aqui, o código fala animais de pequeno porte. Agora, se for animais de grande porte, aí eu tenho que fazer uma interpretação por analogia, dentro de um contexto, quem deverá ou não, conforme cada caso concreto. Agora, quando não se trata de tapagem, se trata de direito de vizinhança, se eu vou construir aqui esta cerca, e essa cerca ficou em 10 mil, seria 5 mil para um vizinho A, 5 mil para o vizinho B, eu tenho que dividi-lo. Agora, quando se trata de tapagem, quem arca com as despesas é aquele que tem um animal de pequeno porte. Agora, quando se trata de animal de grande porte, eu tenho que ver o caso concreto para fazer uma analogia. E as ações que tratam isso seriam ação demarcatória do artigo, quando se trata da perda do marco da divisória sul, é o artigo 574 a 587 do Código de Processo Civil, que vai falar das ações demarcatórias. Então, basicamente, o direito de tapagem quer dizer nesse sentido aí, sabe? E as ações demarcatórias, o juiz pode deparar com casos em que os limites entre os imóveis são confusos e indefinidos. Então, quando eu tenho uma ação aqui demarcatória, porque eu perdi o marco da minha divisória, então houve aqui, ó, a perda, aqui, ó, a perda do marco divisório, ok? Então, havendo a perda do marco divisório, eu tenho que ter ação demarcatória. Então, a ação que chama a ação demarcatória. Tá? Essa ação demarcatória, o juiz pode, então, ter situações que vão lhe dizer o seguinte: o limite entre os imóveis são confusos e indefinidos. Eu tenho a divisão aqui, ó, imagina essa divisão desse imóvel aqui, do imóvel A com o imóvel B, porém, esta questões aqui, esse imóvel é confuso, essa divisão, e indefinido, tá? Então, qual que é o caminho da solução quando eu tenho uma situação desta natureza? Então, o primeiro fato para que eu tenha solução, então, primeiro aqui, ó, eu vou olhar os títulos dominiais, os títulos de domínio, né, dominiais, tá? Que primeiramente o juiz deve, então, demarcar os limites pautando-se preferencialmente no que consta nos títulos de dominicais. Então, o que consta no registro, ele deve, então, partir por essa premissa. Como o registro é muito antigo, falam de situações que vão separar por conta essas marcas, elas não existem mais, estão indefinidas lá no local, por exemplo, um riacho, cerca, uma árvore, um bambu, eles não existem mais, se for tratar de zona rural. Então, ele não consegue ali posicionar quanto a questões de que o juiz deve demarcar primeiro, pautando-se de preferência no que consta nos títulos. O que consta não dá para que ele tenha uma referência. Então, a segunda pauta que ele tem, ele pega pela posse. O que é? Se os títulos do imóvel não pudessem extrair seus respectivos limites, porque já perderam totalmente os marcos, estes serão fixados de acordo com a posse justa, exercida dos confinantes, que deverá ser provada no processo. Então, a segunda situação, se eu não consigo tirar do próprio registro, eu vou ter que tirar
se eu não consigo tirar do próprio registro, eu vou ter que tirá-lo, então, de quem tem o lapso temporal, aqui da posse justa. Tá? Então tem que ter uma posse justa, que é aquela que não entrou nem clandestina, nem precária e nem violenta. Então tem uma posse aí que seja a posse justa. Então ele verifica se os títulos do imóvel não pudesse extrair seus respectivos limites que a gente tem, estes serão fixados de acordo com a posse justa, exercida pelos confinantes, que deverá aí provar em processos, devem se provar em processo. A terceira solução, então, se eu não tiver como provar isso, divisão entre os confinantes. Aí eu tenho que fazer uma divisão entre os confinantes. Entre os confinantes. Então, o que é isso? Não provada a posse de quem tem maior posse ou não, aí ele passa para a terceira alternativa, que seria a divisão entre os confinantes. Não provada a posse, o espaço fronteiriço indefinido será dividido em partes iguais entre os prédios que confinam. Então, a divisão entre os confinantes. Eu não tenho como aqui no registro tirar essa solução, eu não tenho ver como a posse justa lapso temporal de cada um, então eu vou fazer o quê? Não provada a posse, o espaço que está em discussão, que é o fronteiriço indefinido, será dividido em partes iguais. Então alguém pode ter vantagem ou não. E a quarta situação aí seria a adjudicação, tá? A adjudicação, que a adjudicação nada mais é o quê? Diante da impossibilidade ou a inviabilidade de divisão cômodas por um senso comum, os dos confinantes adjudicará a área fronteiriça, cujos limites não podem ser diferentes mediante o pagamento de indenização. Então, aqui eu tenho, cada um vai ter partes iguais, só que o outro quer a parte do primeiro, então ele vai adjudicar, ficar com ela, indenizando essa pessoa. Então, eu tenho esses 4 caminhos para eu seguir como magistrado para melhor confronto aí de ações demarcatórias. Tá? E por chegando ao fim da nossas direito de vizinhança, vamos falar do direito de construir. Aqui, ó, é o direito de construir, que é o artigo 1299 ao artigo 1300, também do Código Civil. Tá? Então, não pode despejar água direto no vizinho, telhado da chuva, no imóvel do vizinho. Tá? Então, quando você vai construir, você não pode construir calhas que vai, depois de pegar a água, jogar do lado do vizinho. Abrir janela, eiraço, terraço, varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho, no tratando-se de urbano. E tratando de zona rural, 3 metros. Então, na zona rural você tem aqui a divisão aqui, você não pode fazer, por exemplo, um galinheiro que não tenha menos de 3 metros. Tem que ter, no mínimo, 3 metros. E na zona urbana, pelo menos 1,5 m para você construir. Aí, janela, eirado, terraço, varanda. Imóvel rural, 3 metros. Cabível a ação aí demolitória, se já tivesse sido construído. Parede com vidro translúcidos pode ser menos de 1,5 m na zona urbana, conforme já entendimento do STF, com a súmula 120 do STF. Então, a súmula 120 do STF já define essas questões aí. O prazo, gente, decadencial para ação demolitória, uma vez construída, é de 1 ano e dia. Então, mesmo que usou-se menos de 3 meses, ou então usou menos de 1,5 m do terreno vizinho, mas já se passou 1 ano e dia, essa construção, então aí o prazo decadencial para a ação demolitória é de 1 ano e dia, a contar da conclusão da obra. Então, se a obra que ele construiu aqui, que é menos de 1,5 m, já se passou de 1 ano e dia da conclusão dessa obra, se esse vizinho aqui reclamar, aí ele então não tem como a ação prosseguir, pois houve a decadência. Não pode menos de 75 centímetros janelas, visão, não incida sobre a linha divisória, tá? Então, artigo 1301 do Código Civil, que fala que não podem menos de 75 centímetros janelas de visão. Agora, se não incide sobre a linha divisória, a súmula já fala que tudo, eu não posso ter menos de 75. A súmula do STF, né, que é a súmula 414 do STF,
já fala que você não pode ter menos de 75 centímetros. Agora, permite menos de 1,5 metro abertura de luz e ventilação, que fica em cima, mas não para a janela, para a pessoa usá-lo propriamente dito, tá? Ao construir, gente, você não pode prejudicar o vizinho, despejar águas nele, como nós já falamos, proibido abrir janelas e dessas linhas de pensamentos aí. A janela é somente para a luz, aí eu posso ter menos tamanho, maiores, de 10 centímetros, larguras. Aí o fato que não vai me impedir aí nessa linha de pensamento. Proibido obra que provoque desmoramento, uma questão até, acho que até de bom senso, não precisa nem de criar uma lei, né? Mas enfim, tem artigo 1311. Somente, então, assim, obras desmoramento vai caber e somente obras acautelatórias. Cabivação de enunciação de obra nova se a obra está começando, dano infecto, ação comunitória, reparo de danos, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais, é cabível quem constrói obra, né, que está desmoronando a do vizinho. A tolerância aí do vizinho para entrar e cortar a árvore que nós falamos, né, limpeza de esgoto, goteira, nascente, aparar cerca. Então, se você pegar o artigo 1313, parágrafo 1º, vai dizer: você tem que permitir o seu vizinho adentrar no seu imóvel para cortar galhos de árvore, limpeza de esgoto, goteiras, nascentes, etc. Apanhar bola de futebol, por exemplo, dentro do seu vizinho, isso é permitido. Causar dano, pode pedir reparação para outro vizinho. Deparo de vizinho desmoronou o muro, você tem que pedir a ele a indenização. A árvore dele que caiu em cima de sua casa, quebrou, te deu prejuízo do telhado, você vai pedir indenização ao vizinho. Isso aí sem sombra de dúvida. O direito de travejamento, receber a parede meia. Então você tem uma parede meia com o seu vizinho, receber travejamento, receber aqueles paus para que possa firmá-lo para você construir, utilizando aquela parte também, pois o confinante pode construir até meio parede no terreno contíguo, tá? Artigo 1304, aí devendo indenizá-lo, óbvio que ninguém pode ficar rico às custas de outro. Então o vizinho pode construir até meio parede no terreno contíguo, porém indenizando. Direito de alteamento, o proprietário aumentar a altura, porém por sua conta. Então o artigo 1307 vai falar: você tem a parede meia, mas se você quer aumentá-la, pode aumentar pedindo autorização ao vizinho, seja de sua conta. Porque aí eu não precisava disso, você que faça, sabe? Então a parede meia veda, por exemplo, construir fogões, a lenha, fornos, produzir infiltrações, porque está na parede meia com o seu vizinho. Eu tenho aí, então, as questões de fogões a lenha para trazer outros problemas para o vizinho. Construir, o 1309 vai te falar de construir que possa poluir, inutilizar a água, poço, nascente, aí uma questão até constitucional do direito ambiental. Proibido aí a estilício, construir telhado com goteiras para o vizinho, passa um telhado para o vizinho que tem essas goteiras. Então eu tenho aí essas particularidades, que para eu construir tanto na zona rural como na zona urbana, eu tenho que respeitar a questão indubitável do direito da vizinhança, ok? Então muito obrigado, a gente se encontra no próximo unidade.